Saudações, camaradas, companheiros e companheiras, amigos e amigas que estão acompanhando essa transmissão ou essa gravação ou a reprodução desse material nos diferentes canais. Especialmente nosso agradecimento a todos os companheiros e companheiras da mídia progressista que vão estar nos acompanhando nessa tarefa, que é uma tarefa de grande importância, colocar em pauta as informações da Embrapa nesse momento de franco ataque que a empresa vem sofrendo e o risco iminente de o que tem se chamado de privatização, mas, enfim, de ter o seu sentido subvertido única e exclusivamente ao interesse financeiro de grandes grupos. Hoje vamos conversar com a participação do Ayrton Centeno, do Brasil de Fato, eu, Marcos Corbari, aqui pelo Instituto Cultural Padre Josimo. Na nossa rodada de conversa hoje, recebemos João Carlos Costa Gomes, um dos mais experientes e combativos quadros da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa Embrapa. Pautando temas que vão desde a história, o momento, ciclos por que a empresa passou, rumos e avaliando o cenário atual. Costa Gomes é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Pelotas, em 75, mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria, em 81, e doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos pela Universidade de Córdoba, na Espanha, em 99. Pesquisador em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável da Embrapa. E, desde já, vamos dar as boas-vindas e agradecer pela sua participação aqui conosco. Bem-vindo, Costa. Boa noite, Corbari, boa noite, Ayrton. Boa noite a todos que no futuro vão poder participar dessa jornada, né? Eu considero uma jornada de extrema relevância, porque a partir de um resgate histórico, ela nos permite tentar interpretar o que está acontecendo no presente para ajudar a desenhar o futuro, né? E acho relevante, eu tenho 46 anos de trabalho na Embrapa, comecei muito jovem, em 1976, recém-saído da universidade, e fui trabalhar numa estação experimental Cascata, o EPAI Cascata, na época, que está fazendo 85 anos no ano que vem. Ela foi fundada em 1938, começou a funcionar de fato em 1940, e eu acho que a história dessa estação experimental ela tem uma grande contribuição para a gente estudar como a pesquisa agropecuária se desenvolveu e como ela se conectou com a política agrícola e com a própria política que o país, os desenhos políticos que o país teve nesse período. Eu gosto de recitar algumas coisas que estão nos relatórios dos anos 40 dessa estação experimental, que vai fazer 85 anos. Por exemplo, o pesquisador que estava lá, em 42, 43, por aí, isso está nos relatórios, que nós temos um museu, um pequeno museu, lá na Estação Experimental Cascata, onde eu estou trabalhando hoje, né, e onde eu iniciei há 46 anos. O pesquisador dizia que tinha que trabalhar com hortaliças que fossem capazes de produzir da semente até a semente, para no futuro não deixar nossos agricultores à mercê das companhias internacionais. Isso há quase 80 anos, né? Não se falava em transnacional, não se falava em transgênico, não se falava em patenteamento do conhecimento, em coisa nenhuma, e o sujeito tinha preocupação que a hortaliça fosse, que ela da semente chegasse até a semente para não subordinar os agricultores às grandes companhias. Ele também dizia que tinha que trabalhar com espécies florestais de duplo propósito, que fossem aptas a produzir energia e celulose, porque talvez no futuro da civilização essas duas coisas fossem muito demandadas. E se não se trabalhasse com essas espécies introduzidas de dupla finalidade, nós colocaríamos em risco a nossa Mata Atlântica e as nossas matas de araucárias, né? E outra coisa que também está escrito lá é que a melhor forma de conservar água é no solo e que fazer uma coroa na volta da planta seria a forma de aquela água penetrar, não ter erosão e ela ficar segura no solo. Mas se talvez, isso está escrito, no futuro houvesse
uma movimentação de pessoas do meio rural para o meio urbano e a fruticultura viesse a ser mecanizado, a melhor forma de fazer seria em curva de nível. Até hoje a gente encontra pomares que não utilizam essa tecnologia de conservação de solo. E isso numa época que nós tínhamos 65% da população no meio rural e 35% no meio urbano. Olha o que o cara escreveu lá nos anos 40. Isso é absolutamente contemporâneo hoje, em termos de subordinação dos agricultores ao patenteamento das sementes, né? E da questão dos recursos naturais e da nossa Mata Atlântica, de todos os biomas brasileiros, não só a Mata Atlântica, que vem sofrendo essa ação antrópica e que vem dilapidando o patrimônio de recursos naturais que nós tínhamos, né? E que nós temos que trabalhar para preservar. Então, uma primeira grande questão qual o papel de uma empresa pública de pesquisa agropecuária, uma empresa de Estado, contribuir para a preservação dessa independência, contribuir para a preservação dessa capacidade produtiva que o meio ambiente, que os recursos naturais têm, sem impedindo ou tentando minimizar essa dependência a insumos sobre os quais os agricultores não têm controle, como é o caso das sementes, né? Isso mais modernamente nós vamos ver outras dependências, como é o caso das rotas dos insumos, dos adubos, por exemplo, que hoje a agricultura brasileira está completamente à mercê de humores e de guerras internacionais em casos de insumos que nós não temos nem a competência tecnológica, nem a matéria-prima e nem a logística de movimentação desses insumos, no caso internacional, né? Então, eu acho que essa estação experimental Cascata, que hoje se dedica exclusivamente à agroecologia, ela já tinha na sua história, na sua raiz, um DNA agroecológico por essas coisas que eu acabo de mencionar. Ao longo do tempo, e eu contei nos relatórios lá, se pesquisava com 140 cultivos estão relatados nesses relatórios, esses livros que estão lá. À medida que o tempo foi passando, a agricultura foi se especializando e nós chegamos aí a 8 ou 10 grandes commodities. E no próprio caso dessa estação experimental, chegou um período que ela trabalhava exclusivamente para a agroindústria. Era pêssego, aspargo, morango, figo, olerícolas industrializáveis. Tinha um projeto que chamava, não se trabalhava nem com batata, com alho, com cebola, porque era um período de modernização, da modernização conservadora da agricultura brasileira e que a agricultura servia de suporte aos complexos agroindustriais. Tanto no complexo agroindustrial que estava fora dos dois lados da porteira, né? Num lado, fornecendo insumos, isso foi no período pós-guerra, nos anos 70, por aí, e no outro lado, absorvendo a produção para processamento. Isso aconteceu com a cana-de-açúcar, com a laranja, com o pêssego aqui na região de Pelotas, enfim, com a uva para vinho, enfim, tem várias situações Brasil lá fora que mostram essa especialização da agricultura para fornecimento de matéria-prima para os complexos agroindustriais. Isso significa que, paulatinamente, a produção de comida que vai para a mesa, da comida para o autossustento, ela foi perdendo espaço. Inclusive nessa estação experimental que eu estou falando, que vai fazer 85 anos. Até que chega um determinado período em que a gente resolve resgatar essa função histórica dessa propriedade, dessa estação experimental, porque ela sempre foi uma referência para os agricultores na volta. Sempre os agricultores iam em busca de muda, de semente, de algum conhecimento. Então, no procedimento metodológico de fazer a pesquisa, sempre houve um processo participativo, ainda que não exista uma teoria sobre isso, mas sempre existia uma aproximação muito grande com o meio real onde operam os agricultores e as agricultoras, né? Isso é uma fortaleza que a gente hoje tenta fortalecer e que a gente tenta levar às máximas consequências, fazer um estilo de pesquisa que seja feito com os agricultores e as agricultoras e não para os agricultores e as agricultoras, né? E estou falando de agricultores e agricultoras numa agricultura familiar que é multidimensional, que tem vários atores sociais que nela estão representados, né? E em 1995, 96, já num outro formato, que não era mais com uma unidade de pesquisa de âmbito estadual, num centro de pesquisa de âmbito regional, de ecorregional, que é o atual Centro
CPA-CT, Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado, que tem 4 bases físicas, uma em Santa Catarina, uma no Capão do Leão e 2 em Pelotas. A Estação Experimental Cascata é uma delas. Lá em 1996, na Estação Experimental Cascata, nós, junto com outras organizações que enxergavam a necessidade de ter políticas públicas, inclusive de pesquisa para a agricultura familiar, criamos um Fórum da Agricultura Familiar, com representação de organizações do Estado, Embrapa, Emater, Universidade, ONGs como o CAPA, organizações urbanas como a Teia de Consumidores Urbanos de Produtos Agroecológicos, mas todas as representações da agricultura familiar. Esse fórum existe até hoje e se reúne lá na Cascata toda segunda, terça-feira de cada mês. E dele hoje fazem parte, na sua coordenação, além das representações do Estado, das ONGs e os assentados da reforma agrária, os quilombolas, pescadores artesanais, coletivos de mulheres, enfim, são oito agrupamentos sociais que fazem a coordenação desse fórum. Por que eu acho que ele é de grande relevância? Porque significa controle social sobre a política pública. No espaço de concertação sociopolítica desse fórum, em cada momento a gente vem discutindo o que são programas e políticas públicas, como, por exemplo, na época que existia o Programa de Desenvolvimento Territorial do MDA, né, do extinto MDA, em que as chamadas públicas eram discutidas no âmbito desse Fórum da Agricultura Familiar, o estilo de projeto que ia ser realizado, o estilo de pesquisa que ia ser realizado, o papel da Emater no atendimento a essas populações, ou seja, uma política pública conectada com o meio real onde os agricultores operam, né? E isso não se deu por acaso, isso se deu por uma concertação sociopolítica que foi muito, muito relevante, né? E que isso não aconteceu de forma assim, digamos, em todas as unidades da Embrapa. Algumas tiveram essa percepção e outras não tanto, né? Porque cabe lembrar, né, a Embrapa foi criada em 1973 foi um período de criação de centros de pesquisa por produto, os centros que tinham mais relevância na Embrapa nesse período, Centro da Soja no Paraná, Centro de Trigo em Passo Fundo, Centro de Arroz e Feijão em Goiânia, gado de leite, mandioca e fruticultura, gado de corte. Muito posteriormente é que se dão essa conexão dos centros ecorregionais, centros que trabalham em determinados biomas. Na fundação da Embrapa existiam só 3, Pantanal, Semiárido e Cerrados, lá em Brasília, né? Agora não, agora tem praticamente o mesmo número de centros ecorregionais, de centros por produto e de centros temáticos, sabe? Agrobiologia, solos, agroindústrias e coisa por aí afora, né? Mas na sua gênese, a Embrapa ela foi formatada para atender um desenvolvimento da agricultura baseado em tecnologia sobre as ditas tecnologias modernas, principalmente mecanização, uso de variedades melhoradas, selecionadas e uso de insumos químicos, agrotóxicos e fertilizantes, né? Essa era a época dos pacotes tecnológicos, né, que nos anos 76, 74, 75, até 80, 80 e pouco, se trabalhou muito nessa perspectiva dos pacotes tecnológicos. Como se a formulação, a elaboração dos pacotes fosse suficiente para atender às diferentes demandas dos diferentes públicos que existem na agricultura, né? Então, esse é um pouco de história, assim, né, para situar um pouco essa perspectiva, porque, afinal de contas, um sujeito que tem 46 anos dentro de uma instituição, eu faço essas conexões, né? E teve um momento, lá pelos anos 80, 85, por aí, que já começou a acontecer no Brasil um movimento de contraposição a esse modelo hegemônico de agricultura, de agricultura intensiva, baseada nos pacotes tecnológicos. Foi dessa época que iniciaram os encontros de agricultura alternativa, promovido muito pela Organização dos Estudantes de Agronomia, Federação dos Estudantes de Agronomia no Brasil. Não se falava ainda em agroecologia, se falava em agricultura alternativa ao modelo que queria ser hegemônico e homogêneo, né? E aí, em algumas unidades da Embrapa, começa a ter algumas pessoas, em algumas unidades, começa a ter um vínculo mais forte com os movimentos sociais, com alguns movimentos acadêmicos,
muito tímidos ainda, né? Vamos lembrar que nós estávamos recém saindo de um processo de ditadura que foi muito prolongado e muito complicado no país, né? E que, inclusive, teve reflexos na formação de muitos profissionais que saíram das universidades daquela época e certamente na seleção de que perfil de profissional que ia ocupar os postos dessas organizações, né? Isso aconteceu, né? Então, acho que tem um processo histórico de construção de uma estrutura do Estado, uma estrutura institucional que tinha determinados propósitos e que também incorporou no seu quadro um determinado perfil de técnicos para cumprir com esses propósitos. Acho que isso é uma coisa que vocês têm clareza disso, né? E como é que essa coisa se deu? Pois é, Costa, eu ia te perguntar o seguinte: esse processo da agricultura alternativa, chamada então agricultura alternativa, isso coincide mais ou menos com o processo de redemocratização? Falou em anos 80, né? Sim, coincide, até porque... É mais ou menos naqueles ventos de redemocratização que também chegam à Embrapa, nesse sentido de mudar, de ter digamos, um outro paradigma. Não chegam na Embrapa ainda, não. Eles acontecem muito mais no âmbito dos movimentos sociais, quem esteve por trás ou ajudou a patrocinar os encontros os EBAs, né? EBA, Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, foram os jovens estudantes de agronomia que estavam se tomando áreas democráticas. Não teve participação do Estado nesse processo, nem das universidades, da universidade enquanto instituição, da universidade enquanto estudante, sim, né? E se foram organizados alguns encontros, e eu lembro que um deles foi no Mato Grosso, foram 3 ou 4 ou 5, eu não lembro quantos, até porque eu não participava desse circuito. Eu estava trabalhando na Embrapa e quando me formei em 75, né, foi um período ainda muito complicado em que era proibido dentro das universidades ter uma organização tipo diretório acadêmico ou coisa do tipo que pudesse ir respirando um outro tipo de situação de formação política, inclusive, né? Então, é por isso que tem uma vinculação de agricultura alternativa e agroecologia. Isso, historicamente, foi colocado como uma coisa do pessoal da esquerda, né? E não é que não fosse, é porque o pessoal que tinha uma outra visão de mundo é que foi se preparando para fazer esse contraponto da agricultura alternativa a um outro modelo de agricultura. É dessa época a criação do MST também, né? Que lá já no início dos anos 80, muitos pesquisadores brasileiros, muitos não, alguns deles, Adilson Pascoal, Shigeo Chique, o próprio Pinheiro Machado aqui no Rio Grande do Sul, existe uma coletânea de artigos dessas pessoas que já nos anos 80, 85, 86, por aí, mostravam o lado perverso desse modelo de agricultura, né? E que era sustentado, claro, pela produção científica, pela produção técnica das organizações vinculadas à agricultura, né? No caso das universidades, a Embrapa, e difundidas pelo sistema Embrater, né? Isso mais ou menos é desse período que começa essa movimentação. Esse termo, a abertura para a agroecologia na Embrapa, por exemplo, vai acontecer em 2005. É muito posterior, é quase 20 anos posterior a esse período, né? Então, já dentro de um momento quando depois entrada do Lula no governo, é que se criaram as condições em alguns lugares para que a gente começasse a falar sobre isso, né? Sobre esse tema dentro da Embrapa. E é de 2005 a 2006, um marco referencial em agroecologia, que é um documento histórico que foi construído numa reunião de umas 50, 60 pessoas, lá em Planaltina, na sede do Centro Cerrados, lá, a cidade de satélite de Brasília, onde tinha muitas pessoas da Embrapa, umas 30 mais ou menos, e pessoas que estavam em outros lugares, no Ministério no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, poucas no Ministério da Agricultura, e que estavam nos ajudando, algumas de fora da Embrapa até, de universidades ou dos movimentos sociais, nos ajudando a conformar uma estratégia de trabalhar com a agroecologia dentro do sistema Embrapa.
Costa, não sei se eu mudo muito de assunto, mas, digamos, para picotar um pouco esse seu depoimento, eu te pergunto, o que é o Transforma Embrapa, que está se discutindo agora? Pois é, o discurso que vem por trás dele é de que é a adequação da Embrapa aos novos tempos, a adequação da Embrapa a um processo que já não é mais da tecnologia, mas é do conhecimento, da informação, e com a possibilidade de buscar uma conexão maior com o mercado. Essa eu não entrei a fundo no estudo dos documentos. Eles também não foram abertos assim de uma maneira que se fosse gerada uma ampla discussão interna dentro da Embrapa, e até isso causa estranheza a muitos quadros mais antigos da Embrapa o fato de que o Transforma Embrapa ele está patrocinado por algumas organizações da agricultura brasileira, contratando uma fundação para poder fazer uma consultoria paga por uma fundação para fazer um estudo sobre uma transformação da Embrapa, do qual a maioria dos empregados da Embrapa não tem conhecimento e não estão participando. O que a gente sabe, né? Que quem a CNA, Confederação Nacional de Agricultura, e o Senar contrataram uma fundação para fazer esse estudo sobre a transformação da Embrapa, né? E que um discurso de que tem que enxugar, que tem que fazer economia, que tem que racionalizar recursos, quando nós estamos aí desde o início do governo Temer com recursos cada vez mais escassos, não tem mais o que economizar, nós não temos mais praticamente recursos para botar a máquina a operar, né? Eu acho que se não fosse esses 2 anos praticamente quase 2 anos aí de pandemia, né, em que uma boa parte dos empregados da Embrapa ficou em teletrabalho, se não tivesse acontecido isso, a falta de recursos para renovação de frota, até para consertar uma coisa mais bizarra, consertar um pneu do carro para que ele possa andar, isso já teria aparecido há muito mais tempo. Hoje a gente está numa situação de praticamente com muito pouco recurso para trabalhar, com um número muito reduzido de projetos de pesquisa, porque quem move a vida do pesquisador são os projetos de pesquisa, né? E por onde vem o recurso, porque o recurso da folha de pagamento está lá. Na medida em que a gente vai cortando o recurso operacional, que é aquele recurso que banca a viagem, que banca a instalação de pesquisa, que banca a movimentação da máquina, na medida que vai se cortando esse recurso, vai ficando somente o recurso aquele fixo, né, de folha salarial, daqui a pouco parece que toda a grana vai apenas para o pagamento do salário, quando na realidade se corta o restante e isso acaba tirando a capacidade de trabalho, né? Acaba tirando a capacidade de mobilização. É uma técnica que nós temos acompanhado que vem sendo utilizado praticamente em todas as estruturas estatais que estão sendo colocadas na mira, né? Você primeiro enfraquece, você fragiliza, você impede ela de desenvolver o seu trabalho com toda a sua potencialidade e depois entrega no colo de presente, né? E temos visto isso com a Petrobras, com a Eletrobras, com os Correios, com tantas outras estruturas. Costa, o que tu diz para a gente assim? Por que a Embrapa ainda não caiu na mão do povo? Por que o povo ainda não assumiu a defesa da Embrapa? Onde será que a gente está errando nesse momento? Olha, Corbari, eu não sei, mas talvez as pessoas não façam uma conexão quando sentam para tomar um café da manhã ou para almoçar ou para jantar, não fazem a conexão da comida que está na mesa com o trabalho da Embrapa. Então, se a gente pensar que hoje nós temos milhares de variedades que foram melhoradas, que foram desenvolvidas e que elas estão na mesa, tanto das principais culturas de exportação, soja, milho, arroz, algodão, mas de mandioca, de laranja, de bergamota, de feijão, de alho, de batata, enfim, de tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. Eu acho que o cidadão comum ele não conecta a comida que ele está consumindo diariamente
com o trabalho feito por décadas, né? Porque para fazer um melhoramento genético de uma cultivar de feijão são 8 a 10 anos de trabalho do pesquisador, para fazer a seleção do material, até poder incorporar alguma qualidade que ele queira nutracêutica, um feijão com mais proteína, um feijão com mais zinco, um milho que seja bom para panificação e que possa suprir o problema de quem vai consumir trigo com glúten, por exemplo. E nós temos esse trabalho aqui na Embrapa, aqui em Pelotas, variedades de milho que são aptas à panificação, e que nós temos variedades de feijão que estão ricas em ferro e zinco. Nós temos variedades de batata doce que têm carotenoides e que são com melhoria da capacidade nutritiva desses materiais, né? Então, acho que as pessoas não enxergam que quando está comendo uma batata doce biofortificada, que isso tem um trabalho da Embrapa por trás, ou que tem uma determinada variedade que ela tem que ela tem a capacidade de fortalecer o organismo e de prevenir algumas doenças. Eu acho que talvez a gente não tenha tido habilidade suficiente para colocar essas coisas em evidência, né? Acho que isso pode ser também um pouco da formação que predomina nos nossos ambientes acadêmicos, né? Que tem uma formação muito assim, de que como se a ciência tivesse monopólio sobre o conhecimento válido e que ao cientista se lhe basta produzir conhecimento novo, e que falta essa conexão, como dizem um argentino, o Silvio Fontovitz e o Jerome Ravetz, que é um inglês, que a ciência tem que se conectar com a comunidade estendida de pares, ou seja, não só o cientista se conectar com seu par cientista, mas se conectar com a sociedade inteira, para poder informar o que faz e como essa sociedade pode se apropriar daquilo que está sendo feito, né? Acho que esse é um grande desafio, a gente conseguir mostrar que por trás de determinadas variedades ou de determinados processos produtivos tem conhecimento produzido no ambiente da pesquisa agropecuária. Costa, era justamente isso, né? Era justamente isso que eu estava querendo provocar com aquela primeira pergunta que nós fizemos antes de começar a nossa gravação, que era isso, né? Justamente o que seria o Brasil sem a Embrapa, né? Tipo, essa qualificação, esse apuro que a Embrapa oferece à produção agrícola, agropecuária, enfim, brasileira, né? Então, acabasse descrevendo uma pequena parte, imagino, desse tipo de contribuição que a Embrapa dá, né? A Embrapa tem hoje a detentora de um dos maiores bancos genéticos do mundo. Tá? Para você ter uma ideia, apenas aqui em Pelotas nós chegamos a ter quase 400, 500 variedades de abóboras, 200 ou 300 de pimenta, quase 200 de milho varietal, não é milho híbrido, quase 200 de feijão, variedades crioulas que foram melhoradas pelos agricultores ao longo da sua relação com a natureza. Imagina o valor que esse banco genético, eu estou falando de 4 ou 5 que eu conheço, se a gente pegar todo o banco genético que a Embrapa tem, isso tem um valor que eu não sei, talvez seja incalculável em termos de resgate, de cultura, de hábitos alimentares. É notório um exemplo de uma contribuição que a Embrapa deu para a tribo dos Craôs, né? Os Craôs tinham um milho que eles utilizavam e eles perderam, por alguma razão lá, perderam o material que eles tinham e foram, muitos anos depois que eles tinham perdido, foram reencontrar esse material num banco genético da Embrapa lá no Centro Nacional de Recursos Genéticos em Brasília, e que devolveram para eles essas sementes e eles conseguiram voltar, depois de um lapso de tempo muito grande, a ter de novo aquelas variedades de milho que fazia parte da sua cultura, do seu imaginário, né? Da sua estratégia de relação com a natureza. Se a gente pegar tudo que nós temos em termos de fruticultura tropical, de frutas nativas aqui na região sul do Brasil, de culturas alimentares, muitas delas exóticas, mas que nós temos um banco de germoplasma de fruteiras de clima temperado, de pêssego, ameixa e nectarinas.
Isso tem um valor incalculável em termos até de capacidade de uma recombinação genética para fazer face a mudanças climáticas que estão batendo na nossa porta, né? Se não tem esse banco de germoplasma, como é que o geneticista, como é que o sujeito estudioso da genética vai buscar novos materiais que se adaptem a novas situações, dado essa mudança que está aqui, que vem havendo e ela vem acontecendo mesmo nos últimos tempos em termos de clima, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande patrimônio que a Embrapa tem e que isso é uma propriedade do povo brasileiro. Houve uma construção sócio-histórica desde que o homem deixou de ser nômade e passou a cultivar, e que ele vem melhorando, selecionando e nos trouxe até aqui esse legado, né, de seleção por cor, pela aparência, pelo gosto, pela finalidade, né? E, de repente, de uns anos para cá, parece que os próprios agricultores estão sendo condenados a pagar pelo trabalho que tiveram de desenvolver esses materiais. Eu acho que isso é uma Embrapa, uma empresa de estados, uma Embrapa democrática, inclusive, ela teria que trabalhar, valorizar esses conhecimentos, valorizar essa relação com as comunidades, para poder, em determinadas situações, oferecer essas alternativas em termos de segurança alimentar, de preservação de biodiversidade, de cultura, de gastronomia, enfim, de todas essas coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Essa questão da sustentabilidade e a questão da defesa ambiental estão na proposta da Embrapa. Se a empresa for privatizada ou passar a trabalhar como uma espécie de prestadora de serviço das grandes empresas, serão essas grandes empresas que vão ficar responsáveis pela defesa dessa defesa ambiental e essa defesa da sustentabilidade? Eu não acredito, né? Eu acho que os exemplos que nós temos de biomas conservados, eles sempre tiveram a participação direta dos atores sociais, da população que vive nesses ambientes, né? Então, não são os ribeirinhos que acabam com a pesca, não são os indígenas que acabam com a reserva florestal da Amazônia, não. Os processos de monocultivo e de intensificação tecnológica, e às vezes em áreas que estão impróprias, que são os grandes causadores dos impactos ambientais, né? Eu tenho uma frase que vocês com certeza conhecem, né? Se usa muito no interior. Eu sou filho de agricultores familiares, que dizia o seguinte: quando ia contratar um baile, lá fazer um baile, quem paga a banda escolhe a música, né? Então não precisa privatizar a empresa, pode privatizar os projetos, só não tem grana mais para subsidiar pesquisas tipo um plano de inovação, um plano de apoio à reforma agrária, como nós já trabalhamos aqui na Embrapa em Pelotas, um projeto junto com o INCRA de colocar a tecnologia da Embrapa dentro dos assentamentos de reforma agrária para melhorar a sua capacidade produtiva. Se não tiver política pública que trate dessas questões, o que vai sobrar? Vai sobrar a venda de projetos para quem pode pagar por eles, né? E aí quem paga a banda escolhe a música, quem paga o projeto determina que tipo de tema vai ser pesquisado, né? Então, acho que esse é um grande risco que nós temos. E mesmo quando se trata de agricultura empresarial, do chamado agronegócio, eu acho que a Embrapa tem, como empresa pública, como empresa de Estado, um papel relevante na definição de outras rotas de insumos para diminuir a dependência que a nossa agricultura, mesmo empresarial, tem de insumos externos. Vejamos o que está acontecendo agora com a questão dos fertilizantes, né? Nós temos uma dependência de mais de 90% do potássio que se usa na agricultura. Nós não temos matéria-prima ou temos muito pouca e nós dependemos de insumos que são importados. Se a gente não tem a matéria-prima, não tem a rota tecnológica e não tem nem logística, qual seria o nosso papel? Pesquisar sistemas de produção que abdicassem desse modelo intensivo em uso de insumos sobre os quais a gente não tem domínio, para verificar estratégias que pudessem tornar esses sistemas de produção sustentáveis, digamos assim, né? Então, tem muita coisa que a velha e boa agronomia já fez e que foi deixada de lado.
pousio, rotação de cultura, quebra-vento, controle biológico de pragas, cobertura verde para incorporar matéria orgânica e sequestrar carbono no solo. Tem muitas alternativas que se praticaram no passado e que esse modelo de agricultura abdicou delas, né? Abriu mão delas para trabalhar num modelo que depende quase que 100% de insumos sobre os quais os agricultores ou os produtores rurais não têm controle, né? Eu acho que esses insumos estão sendo afetados. A chegada desses insumos estão sendo afetados pela questão da guerra. Também. Principalmente pela guerra, né? O Brasil importa esses insumos principalmente da onde? Olha, tem uma grande parte de insumos que vem da Ucrânia, da Rússia, do Canadá. Não são muitos os lugares, as fontes de origem desses nutrientes que fazem que são utilizados como fertilizantes da agricultura brasileira. Tem alguns exemplos de empresários da agricultura que têm tentado inovar. Controle biológico de pragas, por exemplo, na cultura da soja, o controle biológico na cana-de-açúcar, a chamada agricultura regenerativa. Há poucos dias passou um vídeo aí na televisão do pessoal de Santa Catarina trabalhando com cobertura de solo. Mato Grosso tem muitas experiências. Uso de agrominerais em substituição aos adubos sintéticos. Tem várias estratégias possíveis que seriam possíveis para diminuir uma parte da necessidade desses insumos externos. Fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, tem vários pesquisadores da Embrapa que trabalham sobre esse tema, né? Então, eu acho que mesmo no modelo da agricultura convencional, digamos assim, dessa agricultura de commodities, de exportação do agronegócio, a Embrapa teria um papel de diminuir custos de produção, de manter rentabilidade e de tornar esses sistemas de produção mais sustentáveis. O caminho que, no meu entendimento, foi equivocado foi o do monocultivo, porque nós temos aí a nossa âncora verde, digamos assim, posta em menos do que 10 grandes cultivos. E vovó já dizia, né, que se a gente colocar todos os ovos numa única cesta, na hora que a cesta virar, nós vamos ficar sem ovo, né? E nós vimos aí em alguns anos peste suína, aftosa no gado de corte e gripe aviária na avicultura e seca na soja. Foram 4 incidências em 4 grandes commodities, se elas ocorressem ao mesmo tempo, num curto período, quebrava a agricultura brasileira. Ou se não quebrasse, ia causar um dano muito grande, né? Por sorte, não aconteceram simultaneamente. Mas o quê? Mostra a vulnerabilidade que determinado sistema de produção, quando eles dependem de uma base genética muito estreita ou de poucos insumos, como eles ficam vulneráveis. Por isso que quando a gente fala em agroecologia, a gente fala em diversificação, fala em ciclagem de nutrientes, fala em sistemas biodiversos, em aumento da biodiversidade no sistema, para poder produzir matéria-prima, matéria orgânica dentro do próprio sistema de produção. Isso é possível na grande agricultura? Não é. Agora, na agricultura familiar, sim, nós temos muitos exemplos que mostram a viabilidade desse modelo. Eu soube também que o ex-ministro, né, isso era ministro do Temer, né, Blairo Maggi, né, ele era ministro da Agricultura, né, esse tipo de processo que está acontecendo agora, chamo de reestruturação, foi um pouco travado no período dele. O que se pode dizer sobre isso? Essa tentativa de vinculação com o mercado, ela é crescente nos últimos anos. Ela é crescente. O período que nós tivemos de maior abertura para uma empresa inclusiva, com responsabilidade social, foi no período dos governos Lula para diante, né? Com políticas públicas. Eu lembro que quando, em 2013, eu assumi a chefia dessa unidade de pesquisa aqui em Pelotas. E naquela época nós tínhamos recursos de apenas 2 ministérios, o que é convencional, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência e Tecnologia, por algum projeto no CNPq. A partir da concertação que a gente começou a fazer, nós chegamos a ter recursos de 10 ministérios diferentes.
do MDS com Fome Zero, do MDA com os programas de apoio à agricultura familiar e à reforma agrária, do próprio MCT, do MEC, com a formação de jovens estudantes, até do Itamaraty. Nós chegamos a ter recursos colocados aqui por conta da ajuda de uma reestruturação da agricultura do Líbano, depois do período de guerra que eles tiveram. Ou seja, existiam políticas públicas no Estado brasileiro que permitiam uma visão mais plural, mais democrática, e que se trabalhava para as grandes culturas, nunca se deixou de trabalhar para as culturas de exportação, mas se trabalhava também com um bom aporte de recursos e de pessoas para processos de segurança alimentar, de valorização da biodiversidade, de diversificação da agricultura, enfim, produção de comida e com comida de qualidade, né? Em processos agroecológicos, principalmente. Depois de um determinado período, essas políticas elas deixaram de existir, e aí como é que fica aquela vinculação mais do que a convencional das grandes commodities com as grandes companhias produtoras de insumos ou que fazem processamento de alimentos, né? Isso é crescente. Agora, essa coisa de diminuir o tamanho da empresa, de vincular organicamente com o mercado, isso é uma coisa recente. Isso é de 2 anos para cá, de 1 ano para cá. E eu tenho uma discussão que ninguém faz, é que quando as pessoas falam em mercado, elas enxergam o mercado como o cifrão. E o mercado de ciência e tecnologia não é o cifrão. É a produção de comida, a evitar que os jovens saiam do campo, que eles tenham uma vida mais feliz na agricultura, que eles possam ter uma vida digna enquanto agricultores que produzem alimentos de qualidade, numa conexão mais direta do rural com o urbano, e vendo o rural também como um espaço não só de produção agrícola, mas isso tem acontecido por conta de muitos jovens que não encontram espaço no meio urbano e que buscam no rural um outro estilo de vida, né? Aí tem atividades relacionadas com ecoturismo, tem vários tipos de atividades que surgem no espaço rural que não são essencialmente agrícolas ou agrárias, né? Eu acho que se uma empresa pública de pesquisa, ela tem que estar atenta a esses movimentos que a sociedade está produzindo para poder dar conta delas, né? As perguntas mudam a cada período histórico. A sociedade vai mudando e o papel do Estado e das suas instituições também teria que se adaptar a essa circunstância. O que eu acho um equívoco é pretender que uma empresa pública ela se vincule exclusivamente a um único segmento do mercado, ou do mercado que pode pagar pelo produto que nós produzimos, que é a tecnologia. Nós temos acompanhado a discussão, enfim, que tem se dado a partir do sindicato, e tem uma palavra tem sido bem incidente, assim, pelo menos nos ambientes em que se prospecta essa resistência a esse movimento, né? É a denúncia de que não necessariamente seja uma privatização no sentido duro da palavra, mas uma captura por parte da... Como você colocava antes essa analogia muito boa de quem contrata a banda escolhe a música, né? Aí nós temos dois espectros aqui, né? O risco de privatização que está presente, e o risco dessa captura que tem toda uma maquiagem bonita, né? Essa proposta de inovação, de modernização, tende a seduzir quem está desavisado. Como enfrentar isso? Olha, eu acho que uma coisa que a gente tenta fazer, e que nós que estamos aqui na Embrapa, em Pelotas, e principalmente o grupo que está lá na Estação Experimental Cascata, é uma conexão muito forte com o meio real, onde as coisas acontecem, né? O que eu comentei com vocês do Fórum da Agricultura Familiar, essa reciprocidade do relacionamento da instituição pública, do Estado com as organizações sociais, talvez seja a maior fortaleza que a gente tem. Por quê? Porque tem credibilidade. Eu lembro uma vez que
há uns anos atrás, o Frei Sérgio veio nos visitar e pediu para que eu chamasse as pessoas que trabalhavam comigo, que ele tinha 18 demandas para resolver, para levar para o movimento dos pequenos agricultores, né? Nós sentamos e ele foi listando uma por uma. Quando chegou no final da nossa reunião, ele tinha saído com 22 e não com 18. Tinha 4 que ele não tinha imaginado que a gente pudesse ter alguma contribuição. E ele disse: eu vim com 18 demandas e estou levando 22 soluções, né? Então, acho que essa reciprocidade, esse reconhecimento de que nós temos que fazer uma pesquisa, uma ciência, não para os agricultores, mas com os agricultores e com os agricultores. Isso implica uma adoção de um novo método. Não é um método do cientista que se isola num laboratório, num campo experimental, com fatores isolados, para poder ter controle sobre eles. É trabalhar no meio real, lá onde os agricultores podem participar do processo da produção do conhecimento e, ao mesmo tempo que o conhecimento vai se produzindo, ir dele se apropriando, né? Essa é a relação dialógica que o Paulo Freire falava, né, de uma relação entre dois sujeitos, uma relação intersubjetiva, não entre um sujeito e um objeto, mas entre dois sujeitos, cada um com seu acúmulo de conhecimentos, que juntos pode produzir um conhecimento de terceiro nível, diferente daquilo que os dois chegaram naquele momento, né? Acho que isso implica saída de um paradigma mais racionalista, mais empirista, que é o que domina as nossas academias, para ir para uma situação mais de reconhecimento do saber dos outros atores e da valorização dos processos participativos. Eu acho que esse são um grande desafio para a agroecologia, né? Porque na ciência ocidental, que tem 400 e poucos anos, se pretende que a ciência tenha um monopólio sobre o conhecimento válido, e se ignora todo o acúmulo de conhecimento que a civilização vem produzindo há não sei quantos milhares de anos, né? Então, tirar esse ranço, sair dessa soberba e reconhecer aquilo que os agricultores podem oferecer e aportar como novas perguntas para o nosso trabalho, para mim seria um grande desafio para ter uma Embrapa mais democrática, que tenha responsabilidade com uma sociedade menos assimétrica, mais fraterna, mais amorosa, né? Aliás, eu tive uma oportunidade ímpar, pouco antes da entrada dessa grande encrenca, dessa pandemia, né, de acompanhar uma visitação de 3 pesquisadores da Embrapa, que trabalham com grãos, com milho, agricultores camponeses aqui isso que tu nos fala agora me lembrou muito disso. O cientista da academia e o cientista da tradição, da vida, do contato direto, né, com a terra e com a planta. Acho que isso é um desafio para todos nós, para vocês aí, para nós aqui, enquanto movimentos sociais e populares. Mas o diálogo precisa chegar também com a população urbana, né? E essa talvez seja a barreira mais difícil de ser suplantada. Também tem que encontrar esse apoio, esse canal de apoio. Esse é um enorme um desafio, né? Porque possivelmente a maior parte dos nossos quadros acadêmicos, e eu não falo só da Embrapa, eu falo acadêmico de uma maneira geral, não tenham tido essa formação. A nossa formação, ela foi muito empirista, racionalista, positivista. E isso significa que as pessoas acham que o conhecimento acadêmico ele se basta por si só e que ele não necessita de uma interface com quem vai consumir esse conhecimento, né? E nem todas as pessoas têm acesso a essa informação. Então, nós somos treinados para responder muito bem o como, mas não nos ensinar a pensar sobre o que, por quê, para quê ou para quem. Quem vai ser afetado com aquele tipo de conhecimento, em que condição aquele conhecimento pode ser utilizado, qual é o locus social que ele tem sentido, e essa é um grande desafio para a maior parte das academias brasileiras que ainda estão assentadas em correntes filosóficas que vêm animando, que nasceram na Idade Média, mas que vêm animando a formação dos jovens técnicos em grande parte das disciplinas e das carreiras, né? Então, no momento que a gente tiver uma academia que consiga se repensar, que ela consiga preparar para análise crítica e não somente para reproduzir conhecimento, talvez a gente dê um passo maior
no sentido de fazer essa interface. Uma grande crítica que se fazia às universidades é que elas não dialogavam com o local onde elas estavam inseridas, né? Com a população do entorno das universidades, né? Sempre se dizia assim, a universidade tem pesquisa, ensino e extensão. Vai ver o que tem de extensão dentro das universidades. No passado era muito pouco. Hoje existe uma nova expressão acadêmica se registrando, onde os professores levam os alunos para conhecer o entorno de onde eles estão trabalhando, para dialogar com os agricultores, com as agricultoras, para identificar as dificuldades que eles têm, para ajudar a formação de um cientista cidadão que consiga interpretar o fato social e não somente a questão tecnológica produto do seu trabalho, né? Se a gente tiver concepção de a tecnologia que eu estou produzindo ela é amigável com o ambiente, ela vai fazer o agricultor manter a sua renda, a sua capacidade produtiva, e ainda vai proporcionar prazer em quem está consumindo isso na forma de comida, e eu conseguir estabelecer um diálogo transversal com todos esses públicos, nós estamos conseguindo, talvez, criar uma condição de reconhecimento do papel de uma instituição como a Embrapa, por exemplo, né? Mas isso não é uma coisa tão comum e não nos prepararam para fazer isso, né? Nós estamos permanentemente nos reorganizando, tentando romper a barreira das disciplinas e tentando não só romper a barreira das disciplinas entre a formação teórica e técnica que nós temos, mas também tentando nos despojar dessa soberba de que o cientista tem um conhecimento de um nível diferente, porque, afinal de contas, nenhum conhecimento tem atributos específicos que os torne superiores ou inferiores a outros conhecimentos produzidos em outros contextos, em outros lugares da história ou em outras geografias. Costa, ainda sobre esse tema, eu acho que a grande barreira a superar realmente é a comunicação do que é a Embrapa, o que faz a Embrapa, qual é o papel importante da Embrapa na vida brasileira, se relacionar com o consumidor urbano, né? Por quê? Para a imensa maioria das pessoas que vivem nas cidades, hoje são 80%, 85% no Brasil, a Embrapa é uma sigla. Eles só vão saber o que a Embrapa significa se tiverem algum tipo de relação, né? Se for um fornecedor, se for um funcionário, se for um técnico, né? Ou alguém que trabalha no campo, né? Um agricultor, né? Eu acho que mostrar, digamos assim, por que é importante, de que maneira, digamos, o alimento chega mais qualificado e mais acessível à mesa, né? Para ele, e qual é o papel da Embrapa nisso, né? Como a Embrapa a velha, que estava falando há pouco, né? A questão da universidade, a Torre de Marfim, sabe? O palco do conhecimento que se fala para dentro, né? Esse desafio de falar para fora, né? Então, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem o papel importante que tem uma empresa pública como a Embrapa. Eu gostaria de ver um Transforma Embrapa que nos facilitasse a expressão disso que nós estamos conversando. Vou te dar um exemplo prático aí. Tem um agricultor aqui próximo a Porto Alegre que utiliza um material de mandioca produzido pela Embrapa lá em Brasília, e que é uma mandioca diferenciada, que tem uma qualidade na culinária, no sabor, na aparência, que agrada muito a quem a consome. E esse sujeito tinha uma relação com a rede Zafari e queria colocar lá a mandioca Embrapa, na prateleira, na gôndola do Zafari. Nós não conseguimos superar essa barreira. Nós não conseguimos viabilizar o uso da marca Embrapa num produto que faz a felicidade do cara lá do supermercado que está vendendo e do consumidor que está consumindo. Nós temos, no caso do milho, que o Corbari falou agora há pouco, o pessoal da Cooperativa União e da Coperfumos, eles têm interesse em colocar que os milhos, os brancos varietais, que são aptos à panificação e que são tão produtivos ou mais do que os materiais híbridos convencionais e transgênicos, colocar lá a marca Embrapa. Agora, a nossa burocracia interna nos emperra tanto que a gente não consegue fazer isso. O que eu queria ver um Transforma Embrapa que abrisse a possibilidade
da instituição fazer isso de forma contratualizada, em que o consumidor enxergasse lá na gôndola do supermercado, isso aqui é uma batata, variedade tal, desenvolvida pela Embrapa, mas nós não conseguimos fazer isso. Isso um fardo burocrático muito grande que impede que a gente consiga fazer chegar lá na ponta, na ponta do sistema alimentar, né, dos consumidores. E uma coisa que eu trabalhei sempre na área de transferência de tecnologia na Embrapa, do desenvolvimento, e antes de enveredar pelo lado da agroecologia, mas ainda na agroecologia continuo trabalhando nessa linha. Cada vez que saía em algum grande jornal ou num programa de televisão uma referência a um trabalho da Embrapa, a gente já dizia assim, segunda-feira vai ter uma enxurrada de pedido de explicação ou de acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque a dificuldade que a gente tem de fazer essa comunicação com o público urbano é tão grande que o simples fato de sair uma notícia gerava uma enorme demanda. E isso talvez devesse ser um dos grandes eixos de trabalho, não só a produção do conhecimento, mas estratégias de vulgarização desse conhecimento e de levar esse conhecimento até um público mais urbano que às vezes não acessa. Porque a gente não vai pensar num grande evento de agricultura familiar que tem aqui no Rio Grande do Sul, a FUBRA, né? A Expo Agro, a FUBRA. Tem quase 100 mil pessoas que passam lá. Esse ano nós estamos com mais de 20 colegas da Embrapa, 24 ou 26, trabalhando lá, de não sei quantas unidades. Mas quem é o público que vai lá? É um público que tem relação com a agricultura familiar, não é a dona de casa que vai na feira comprar alface, couve, beterraba e cenoura e aquilo que ela processa para colocar na mesa. Então, tem um lapso aí de possibilidade de comunicação que talvez devesse ser um Transforma Embrapa só para isso, né? Para poder fazer esse conhecimento ser acessado pelas pessoas. Por isso eu acho muito legal essa jornada que nós estamos começando hoje com vocês, porque ela talvez possa ser, talvez não, com certeza será, uma forma de encurtar esse caminho e de poder falar um pouco mais sobre esse trabalho, não do ponto de vista de um processo tecnológico, mas de um processo de produção de felicidade, de comida boa, de renda para os agricultores, de possibilidade para a juventude que está no meio rural, enfim, né, de fazer essa relação campo-cidade mediada pelo alimento. Costa, nós tivemos o enfrentamento de um problema crônico, que é o problema da fome na primeira década dos anos 2000, né? Com resultados interessantes, positivos e num período relativamente curto de tempo aí, né? De 2000, 2002 até 2015, 2016. A partir daí nós passamos a ter passos largos de volta para o mapa da fome. A Embrapa teve um papel estratégico muito importante nesses resultados enquanto eles estavam positivos. E agora? A fome está de volta, está batendo na porta das pessoas, muitos companheiros e companheiras do campo estão enfrentando essa realidade, e a Embrapa, sob ataque, ainda precisa ser novamente chamada a esse fronte. Como é que você avalia essa situação complicada, essa sinuca de bico que a gente está inserido agora? É realmente uma sinuca de bico, porque nesse período que você fala de superação ou de diminuição da linha da miséria, né, nós tínhamos políticas públicas específicas para isso. Nós tínhamos um ministério, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, que coordenava o programa Fome Zero. Nós, aqui em Pelotas, nós tivemos 10 atividades relacionadas com Fome Zero de programas estruturantes, como os quintais orgânicos de frutas, que nasceram lá nesse período, que trata a segurança alimentar, melhoria da qualidade genética dos rebanhos dos assentados de reforma agrária, com capacitação dos assentados para inseminar as vacas que eles tinham. Nós fizemos coisas desse tipo. Tinha espaço para fazer isso. Nós trabalhamos com o INCRA até 2015, desde 2003 até 2015, capacitando os assentados, levando tecnologia para produzir, viabilizando o seu espaço produtivo,
Nós tínhamos o PAA, que adquiria alimentos dos agricultores e os redistribuía. Nós tínhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário com várias chamadas para capacitação de técnicos das ONGs, da Coperfumos, da própria Padre Josimo. Várias organizações se habilitaram às chamadas públicas e nós, da Embrapa, fomos palco da capacitação. Chegamos a receber 5.000 pessoas por ano lá na Cascata para fazer capacitação de agricultores, familiares de quilombolas, enfim, dos assentados da reforma agrária, com tecnologias relacionadas à segurança alimentar e manejo da biodiversidade, e, enfim. Né? Mas quando a política pública desaparece e quando não tem mais recurso para essa movimentação, o que a gente faz? Mesmo sendo portador de um arsenal de conhecimentos, tipo o que nós falamos aqui dos feijões, dos milhos, das abóboras, das batatas, da batata doce, enfim, que estão aí, materiais que estão prontos, que já foram desenvolvidos, um grande investimento na sua produção, na sua geração já foi feito e eles estão disponíveis. Agora, como é que a gente consegue vulgarizar no sentido de tornar mais conhecido, de fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento? E além do problema estrutural, que é da queda da renda, né? Porque dizer que hoje o problema é o que o Brasil produz comida para alimentar não sei quantos milhões de pessoas, mas se as pessoas não tiverem recurso, não tiver como pagar as 3 refeições por dia, né? Não adianta ter o estoque de comida que tiver se a pessoa não tem como chegar até ele, né? Esse realmente é só com política pública para a gente poder enfrentar essa situação, né? Eu acho que é um período muito complicado, para um período da vida política complicado, um período da vida institucional complicado e um período complicado para o cidadão, da vida cidadã também, né? Vamos esperar que isso passe logo. Costa, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tinha falado antes, lá no início da nossa conversa, sobre os bancos genéticos, né? Então, eu tenho uma informação aqui, a Embrapa tem 165 bancos de germoplasma. Eu não sei se esse é o número correto, mas é o número que eu tenho. Com esse processo que está acontecendo, digamos, como disse o Marcos aqui, né, de captura, ou de risco de captura, digamos, pelos grandes produtores, de que maneira, digamos, é possível pensar que esses bancos podem correr risco, né? O grande risco que tem em relação a esses bancos de germoplasma, se eles fossem ou venham a ser privatizados, é de que os seus proprietários se interessem apenas por aquilo que pode render algum recurso, eliminando aquela base genética das culturas que não tem expressão econômica dentro do agronegócio. Por exemplo, banco genético de germoplasma, de abóbora, de pimenta, de batata doce, de sementes crioulas, de variedades crioulas de feijão, de milho, enfim. Estou falando daquelas que são mais comuns aqui na região de clima temperado, né? Se digamos que se se isso fosse apropriado por alguém da iniciativa privada que só tivesse interesse em arroz, quase certamente preservaria o banco de germoplasma de arroz. Os outros correriam o risco de serem eliminados ou serem perdidos, né? Então, acho que essa é uma grande preocupação que nós temos na Embrapa, da salvaguarda desse recurso, que isso é um repositório para o futuro, em termos de banco genético. Né? A outra questão que também é complicada é a perda do conhecimento tácito. Aquelas pessoas que conseguem identificar uma variedade no campo pela forma com que ela vem se desenvolvendo e daqui a pouco a gente não ter mais o apoio dessas pessoas nesses processos. E nós estamos enfrentando isso. Nós estamos, na estação que eu estou trabalhando hoje, na Cascata, nós somos 12 técnicos e estamos com 5 pessoas que fazem o trabalho de apoio. Saíram umas 10 pessoas nos últimos tempos e não tem reposição. Se fala em terceirizar o trabalho de campo. A relação do pesquisador com o campo, com o experimento, com a parcela experimental, com o trabalho que tem, claro, eu estou falando somente aquilo que acontece dentro da estação experimental. Ela é mediatizada por alguém que vai operar o trabalho dele, que vai preparar o terreno, que vai fazer a colheita, que vai fazer a coleta, que vai fazer a observação.
Se coloca um trabalho terceirizado, um dia pode ser uma pessoa, quando aquele foi treinado já pode ser outra, ou já nem existe mais, né? Então, tem um ciclo de conhecimento que se perde nesse processo, né? Então, hoje, os programas de melhoramento genético da Embrapa, eles têm pessoas que fazem cruzamento genético há 15, 20 anos, que sabe que flor tem que pegar de uma planta, que tem que pegar da outra, o pólen daqui para botar no estigma da outra lá, para fazer esse trabalho. Quando tu perde o controle sobre esse tipo de trabalho, ele perde a confiança naquilo que está sendo feito também. Esse é um dos problemas. Então, o trabalho, mesmo o trabalho de apoio, no caso da seleção genética, por exemplo, é um trabalho que exige discernimento e capacitação das pessoas que dele participam em qualquer nível, seja do geneticista com doutorado, seja do operário de campo que vai fazer essa prática cotidiana. Isso está em risco, porque se acontecer uma saída massiva das pessoas que fazem esse tipo de trabalho, possivelmente uma boa parte desse trabalho venha a ser comprometido no futuro. E os bancos, né? Esses bancos de germoplasma, eu imagino que o valor deles é um valor extraordinário, né? À medida que isso aí é resultado de anos e anos de pesquisa e apuro, né? Esses bancos ainda estão numa situação com um ambiente controlado e a baixa temperatura que, se tiver pelo menos a manutenção das condições físicas de energia, de temperatura e um cuidado, eles podem ser mantidos. O problema do trabalho de campo aqueles materiais que estão indo a campo todos os anos que têm que ser renovados para ser mantidos. Se não tendo condição de recursos para fazer a implantação, a coleta e tratamento, esses materiais eles podem ter, sim, algum prejuízo, né? Se fala também digamos que esse desmonte, essa coisa estaria atingindo também as muitas bibliotecas da Embrapa. O que você pode dizer sobre isso? A Embrapa tem um acervo bibliográfico considerável, né? E eu não sei o que vem por aí em termos da preservação desse material. A Embrapa tinha em Brasília um parque gráfico que suportava toda a produção científica da Embrapa. Várias séries de revistas, muitos livros foram produzidos e editados na forma física, né? E com material de muito boa qualidade. Isso foi extinto já há bastante tempo. Um setor que ficava lá na sede, que trabalhava a produção gráfica na forma de livros, de revistas e etc. Hoje, a gente praticamente só tem acesso a conhecimento virtual, material online, que se deixou de ter. Esse material, claro que além da sua utilidade para agricultores, para extensionistas, ele também tinha um sentido para a formação dos jovens estudantes, material que muitos professores utilizavam em sala de aula com seus alunos, né? Quando esse material deixa de existir, não perdemos só nós, não perde só a instituição, perdem todos aqueles que com ela se relacionam, sejam os técnicos que estão lá no campo, com material que ajuda a identificar uma praga ou uma solução tecnológica, sejam os agricultores que podiam acessar esses materiais, os extensionistas, os técnicos que trabalham nas cooperativas, os professores, os alunos, os estudantes de pós-graduação, né? Então, todo esse acervo, assim como o acervo genético, em termos de banco de germoplasma, os bancos de conhecimento na forma de bibliotecas, eles também têm um valor inestimável para todo o processo de produção de conhecimento, né? Não, o que eu gostaria de perguntar ainda para o Costa é um pouco sobre a preocupação que a gente tem, quem olha de fora, quem não é da área, tem essa preocupação em relação se há um apostamento de uma estrutura pública como a Embrapa, digamos, que dentro dessa proposta do governo Bolsonaro de priorizar o atendimento à grande propriedade, aos grandes produtores, eu me preocupo com a questão da soberania alimentar, né? Que é uma coisa que se fala tanto em soberania e especificamente a soberania alimentar, né? Eu sei que o Costa tocou nesse assunto há pouco, quando falou na questão dos bancos, né? Do abóbora,
e outras coisas não tão do interesse da grande propriedade, né, como o arroz, ou soja, ou enfim, essas grandes lavouras do Brasil, né? Em que medida isso pode afetar, colocar em risco, justamente agora, né, quando se volta a falar de novo dessa questão do Brasil, do mapa da fome, a questão fundamental da soberania alimentar? Representa um risco isso ou não? Não, sim, eu acho que tem. Eu acho que risco sempre existe, né? Ainda que a gente tenha um catálogo de tecnologias ou de soluções tecnológicas ou até de variedades que contribuam para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional das pessoas, porque quando nós falamos em segurança alimentar, temos que falar em segurança nutricional também, né? Porque hoje nós temos, por um lado, a fome e, por outro lado, a obesidade por comer mal, né? Então, a comida saudável, em processo agroecológico, com variabilidade naquilo que se produz, com materiais adaptados a distintas realidades dos agricultores e das agricultoras, a distintos gostos dos consumidores. Eu acho que nós temos um acúmulo nesses nos últimos anos de pesquisa no Brasil considerável. O que nós temos que evitar é a perda disso. Eu falei há pouco de feijões enriquecidos, de abóboras com procaroteno, de mandioca que cozinha mais rápido, que é mais palatável. Então, enfim, nós temos todo um arsenal que está aí. Agora, o que nós precisamos ter? Nós precisamos preservar esses bancos de genética, nós precisamos ter um setor produtivo que produza sementes desses materiais, nós temos que ter crédito para os agricultores familiares que produzam esses materiais para poder comercializar, e renda para a população para poder se alimentar. É um negócio complexo, não adianta dizer que, bom, a questão da tecnologia está resolvido, o resto se resolve. Se não tiver renda para comprar, se não tiver crédito ou apoio aos agricultores familiares para produzir esses materiais, e se não tiver assistência técnica para ajudá-los no processo produtivo, aí a questão fica muito mais complicada, né? Então, eu acho que quando a gente fala nesse problema da segurança alimentar, da segurança nutricional, isso carece de política de governo, né? Política de governo que tenha a questão da aquisição dos alimentos para sua distribuição nos locais onde eles são necessários, uma política de alimentação escolar, como nós já tivemos no Brasil, uma política de distribuição, de aquisição e distribuição dos alimentos que envolvam as escolas, que envolvam as populações em situação de risco social, né? Mas para isso tem que ter quem produza. E para produzir precisa de crédito, precisa de assistência técnica, precisa de conhecimento, precisa de tecnologia, e nós somos responsáveis por uma parte de todo esse processo, que é o processo tecnológico, né? Agora, quando a gente, no período recente que nós tínhamos, não tão recente, que nós tínhamos políticas públicas que tratavam essa complexidade de forma transversal e com políticas em vários ministérios, numa articulação do governo estadual com o governo federal e com as prefeituras, nós tivemos exemplos espetaculares de como se melhorou a capacidade a segurança alimentar de determinadas situações. Os colegas relatam uma reserva indígena da Guarita, né, que fica lá na região noroeste do Rio Grande do Sul, que a introdução de algumas variedades de batata doce melhoradas pela Embrapa aqui em Pelotas na reserva diminuiu, segundo relatos dos caciques lá da reserva, e muito os problemas de mortalidade infantil e de desnutrição das crianças da reserva, né? Basta ter a variedade de batata doce disponível? Não. É preciso ter alguém que leve até lá, que facilite o processo de produção para poder gerar esse acréscimo na qualidade de vida das pessoas, que é não ter que conviver com a situação de insegurança alimentar, né? Mas se não tiver política pública universal que trate desse problema na sua complexidade, uma organização só, com certeza, pouca eficiência vai ter no seu enfrentamento. Vocês têm sofrido muita pressão internamente? Como é que está essa questão? Eu acho que não tanto. Assim, eu acho que nós conseguimos ter uma estação experimental cascata onde eu comecei a trabalhar em 78, né, em 76,
E nós nos credenciamos pela relação que a gente estabeleceu com as redes sociotécnicas que estão fora da Embrapa. Há poucos dias nós recebemos uma delegação de um ônibus lotado de prefeitos e secretários de Agricultura e pessoas das ONGs lá da região noroeste do estado. E quando eles vêm à Embrapa, eles dizem, nós queremos ir lá na cascata dialogar com técnicas, com os caras que sabem trabalhar com processo agroecológico, de produção de comida, de restauração ambiental, de disponibilização de material genético, enfim, de trabalhar toda a questão produtiva, mas a questão dos modelos de produção, com geração de referenciais técnicos para que esses modelos de produção sejam sustentáveis. Então, eu acho que ainda que a situação geral ela não seja a melhor possível, mas no nosso caso específico, pelo fato de ter sólidas relações estabelecidas com determinados públicos, isso tem preservado o nosso espaço de trabalho, né? Acho que um pouco de essa construção de 20, quase 30 anos do Fórum da Agricultura Familiar, a decisão de que, a partir de 2000, a Estação Experimental Cascata ia trabalhar exclusivamente com agroecologia, a construção de um centro de capacitação de agricultores, né? Agora mesmo, essa semana, estava negociando com o CAPA a realização de um curso para 60 pessoas no uso de homeopatia na agricultura familiar, que vai ser realizado, estamos gestionando para que seja realizado lá dentro. Então, quando se cria essas condições, quando se cria essa estrutura que tem esse reconhecimento externo, fica mais difícil de bulir com ela, né? Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos, é ter resiliência para continuar sabendo enfrentar essa situação e sempre buscando essa manutenção desse reconhecimento externo, que essa, sim, com certeza, é a nossa grande fortaleza. Olha, por fim, eu queria fazer uma pergunta, que assim, tem 46 anos, né, de Embrapa, né? Sim. O que nesses 46 anos, qual é a cena, qual é o momento que tu sentisse mais que estava cumprindo a tua função de pesquisador e de, digamos, até funcionário público, né, agente público, em relação à sociedade? Qual é o momento que tu achas que, digamos, bom, isso aqui valeu a pena? Tivemos vários. Eu tenho. Não saí da Embrapa ainda, porque eu acho que eu mereço sair dela numa situação melhor do que ela está, e também que o povo brasileiro merece uma Embrapa melhor do que ela está hoje. Então, nós temos um grupo de jurássicos, que nem eu, né, que pactamos de não sair, esperando que logo a gente tenha uma nova possibilidade, né, novos ares. Mas momentos como esse que eu relatei para vocês, que o Frei Sérgio vem com um grupo de pessoas e diz que precisa de 18 respostas e leva 22, isso me me fazem me sentir cidadão, não só pesquisador, né? Mas tem uma coisa na minha trajetória, da qual eu me orgulho muito, foi que quando em 2003, quando eu assumi a chefia da Embrapa aqui em Pelotas, que a primeira decisão que nós tomamos foi que a Estação Experimental Cascata, a partir daquele momento, ia se dedicar exclusivamente à agroecologia. E isso eu acho que fez a diferença. Eu acho que nós conseguimos construir um grupo de pesquisadores, de técnicos, que enxergam esse processo. Hoje nós tivemos à tarde juntos, discutindo um novo projeto de pesquisa de forma transdisciplinar, de forma participativa e sempre buscando a conexão com o meio real, onde as pessoas estão trabalhando, para poder dar sentido ao nosso trabalho, né? Porque não se trata de produzir conhecimento, se trata de produzir um conhecimento com alguém que vai utilizá-lo. Acho que esse é o grande desafio e os grandes motivos pelos quais ainda pessoas como eu, como o Irajá e outros que estão por aí, ainda não saímos, né? Tentar deixar esse legado e participar de um processo de formação de novos quadros também, né? Porque durante muito tempo a gente participou de processo acadêmico, de orientação de estudantes, enfim, e de formação de pessoas para poder ter esse entendimento de que o cientista ele é apenas um cidadão que domina algumas coisas que outras pessoas não dominam, mas que não é por isso que ele tem uma superioridade que jamais vai ter em relação a conhecimentos produzidos em outros contextos, né? Acho que esse é conseguir fazer a Embrapa Pelotas, a Embrapa Cascata, foi a primeira a lidar com agroecologia ou não?
Não, na realidade, existiam muitas pessoas dentro da Embrapa que trabalhavam com processos parecidos. Até que em 2005, nós tínhamos uma reunião em Brasília para uns reconhecer o trabalho dos outros. Tinha gente que fazia coisa parecida com nome diferente e tinha gente que fazia coisa igual com coisa parecida com nome diferente ou coisa diferente com nome parecido, né? E aí nós juntamos lá 30, 40 pessoas e resolvemos produzir um marco referencial em agroecologia. A partir dali foi criada a condição institucional para que quem quisesse trabalhar com agroecologia pudesse trabalhar. Mas nós, aqui em Pelotas, em 2003, já tínhamos tomado a decisão de a Estação Experimental Cascata trabalharia exclusivamente. Nós somos a única estrutura de todas as mais de 40 unidades da Embrapa que, dentro da sua estrutura física, tem uma estação experimental que trabalha única e exclusivamente com os processos agroecológicos. Tem outros centros da Embrapa que também trabalham com o tema, mas que tem uma estação experimental exclusivamente dedicada ao tema. Essa é a Embrapa Clima Temperado aqui em Pelotas. Ayrton Centeno, muito obrigado. Muito obrigado, Costa. Muito obrigado pelos ensinamentos também, né? Obrigado, Marcos. Agora nós temos um encontro na próxima semana com o Mário Artemio Urchei. Me disse que é teu amigo, Costa. Grande amigo, muito grande amigo. Então, o Mário é diretor de Ciência e Tecnologia do Simpaf e ele que está à frente, né, da coordenação dessa campanha Embrapa Pública, Democrática e Inclusiva. Esse é o nosso encontro já para o segundo ciclo de produção de conteúdo. Vamos torcer que a gente consiga fazer chegar até muitos veículos, mas principalmente muitas mentes, né, e muitos corações a partir daqui. Sim, para mim é uma felicidade poder partilhar um pouco da minha experiência, da minha cidadania com pessoas como vocês, né? Isso me enche de alegria, de orgulho, e eu faço com o maior prazer, né? Eu digo para período que eu ajudei a fazer algumas conversas em pós-graduação, por aí eu não digo que eu fui um sujeito privilegiado, né? Eu nasci numa família de agricultores familiares, pobre, e estudei no Colégio Agrícola Visconde da Graça, no internato por 7 anos. Fiz agronomia na UFPEL, aqui uma escola pública, mestrado em Santa Maria, uma escola pública, e doutorado numa escola pública na Espanha, e trabalho numa empresa pública do Estado, né? Então, todo o capital intelectual e material que eu tenho veio daí. E eu sinto uma obrigação cidadã de compartilhar isso com todas as pessoas que estiverem dispostas a me ouvir, né, a me aturar, porque é uma forma que eu tenho de devolver isso para a sociedade e para o Estado que me bancou a vida inteira, né? Então, é com muita gratidão que eu faço essa conversa com vocês e vou ficar disponível para continuar fazendo e para a gente continuar interlocutando aí e disputando espaço na sociedade, né? É uma luta ideológica feroz que a gente tem pela frente, né? Nós temos um processo eleitoral aí complicado e que a gente possa voltar a ter uma Embrapa inclusiva, aberta, democrática e que realmente contribua para a produção agropecuária brasileira, independente do seu tamanho. Eu acho que nós temos que ousar em desafiar o agronegócio a ser mais sustentável, não ser tão dependente de insumos como ele é hoje, para que ele tenha a capacidade, inclusive, de ser um processo de agricultura regenerativa que preserve o ambiente natural, que não contamine tanto, que não contamine o ambiente, que respeite o entorno, que não pulverize por cima das escolas, enfim, tanta brutalidade que a gente tem visto nos últimos anos ainda. Tudo em nome do lucro.